Bene Israel no deserto é protegido pelas nuvens de Hashem. Hashem tirou os judeus do Egito para levá-los a Eretz Israel. O caminho mais curto para alcançar a Eretz Israel era atravessando a terra dos filisteus. Mas Hashem guiou Bene Israel por um caminho diferente, mais longo, contornando a terra dos filisteus. O caminho curto, ponderou Hashem, tornaria muito fácil para os judeus tentarem voltar para o Egito. Assim que fossem atacados por inimigos, eles ficariam com medo e tentariam retornar para o Egito. Portanto, Hashem levou Bnei Israel pelo caminho mais longo, através do deserto. Como Moshe e Bnei Israel sabiam que caminho seguir, Hashem enviou uma nuvem à frente deles, e eles a seguiam. À noite, um pilar de fogo guiava o caminho. Ele dava luz a Bnei Israel, de modo que eles pudessem enxergar no escuro. Além disso, 6 nuvens circundavam os judeus, protegendo-os, uma a leste, uma ao oeste, uma ao norte e uma ao sul. Mais uma nuvem se espalhava sobre seus pés, como um tapete, para alisar o caminho para eles e transportar os tzadikim. Outra nuvem pairava sobre eles, protegendo a todos do calor do sol. Enquanto viajavam pelo deserto, Bnei Israel andavam em uma caixa de nuvem, protegidos por Hashem. Os Erev-Rav, aqueles egípcios que se converteram ao judaísmo e saíram do Egito junto com Bnei Israel, não mereceram a proteção das nuvens de Hashem. Eles tinham que caminhar fora das nuvens. Uma parábola. Por que Hashem enviava um pilar de fogo à frente dos judeus durante a noite? O dia do rei fora muito atribulado. Todas as pessoas que tinham reclamações tiveram permissão de vir até ele naquele dia, para que ele ouvisse suas questões e pronunciasse seu julgamento, estabelecendo a paz entre as partes que brigavam. Os filhos do rei estavam sentados em volta do trono, ouvindo os sábios julgamentos do pai. Uma após outra, as pessoas entravam e saíam. Quando a última pessoa saiu, o dia já tinha acabado. Caíra a noite. A sala do tribunal estava ficando escura. O rei se levantou, acendeu uma lanterna e ficou segurando-a para que seus filhos pudessem encontrar a saída da sala. Todos os nobres e servos vieram correndo. Não se incomode em ficar segurando a lanterna para seus filhos, majestade. Eles falaram. Desde que nós façamos isso. O rei respondeu. Eu não estou segurando a lanterna para meus filhos porque eu não tenho servos para fazer isso. Eu sei que vocês estão prontos para carregá-la em meu lugar. Eu mesmo a carrego porque eu quero mostrar o quanto eu amo meus filhos. Assim vocês darão a eles o devido respeito. Da mesma forma, Hashem enviou seu pilar de fogo à frente de Bnei Israel no deserto. Nós podemos dizer que ele carregou a lanterna para eles. Ele fez isso a fim de mostrar às nações o quanto ele ama os judeus. Hashem queria que as nações dessem aos judeus a devida honra e respeito. O faraó vai atrás de Bnei Israel. Depois que Bnei Israel saiu do Egito, o faraó e todos os seus servos foram tomados pelo arrependimento. Que erro nós cometemos ao concordar que todos aqueles escravos judeus saíssem? Eles lamentaram. Agora eles têm o nosso ouro e prata também. O primeiro pensamento do faraó foi ir atrás de Bnei Israel, mas ele hesitou. Afinal, ele e seu povo haviam acabado de passar por 10 pragas terríveis. Hashem, no entanto, fortaleceu o faraó em sua decisão de ir atrás de Bnei Israel, porque ele queria que o exército do faraó se afogasse no Yansuf. Este seria o castigo final pela crueldade do faraó e dos egípcios em afogar impiedosamente os bebês judeus no rio Nilo. Hashem, portanto, ordenou a Moshe, diga a Bnei Israel para voltar e tomar um rumo em direção ao Egito novamente. Assim o faraó pensará que eles se perderam e irá atrás deles. E foi exatamente o que aconteceu. Assim que o faraó escutou que os judeus estavam se aproximando do Egito, ele chamou seus generais e seu exército. Os judeus estão andando em círculos, ele falou. Eles parecem estar perdidos. Rápido, vamos atrás deles. Eu irei à frente do exército. Quando os alcançarmos, nós mataremos todos os judeus e pegaremos de volta nossos tesouros. O próprio faraó preparou sua carruagem. Ele nem esperou para que seus servos a preparassem. Tão ansioso que estava para ir atrás de Bnei Israel. Bnei Israel viu o exército do faraó. Quando Bnei Israel olhou para trás, eles viram o exército do faraó logo atrás deles, prestes a alcançá-los. Os judeus ficaram desesperados de medo. O faraó vai nos levar de volta como escravos para o Egito. Eles gritaram em pânico. Ou então, pior, ele nos matará. Bnei Israel começou a rezar e a chorar para Hashem, implorando que ele os salvasse. Os malvados dentre os judeus reclamaram com Moshe: Por que você nos tirou do Egito? Agora o faraó vai nos destruir.
Uma parábola. A ave predadora e a pequena pomba. Uma pequena pomba estava sendo perseguida por uma ave predadora grande e feia. A pomba sabia que continuar voando não a ajudaria em nada, porque ela não conseguiria voar tão rapidamente quanto a ave. Tampouco ela podia lutar com ela, porque era muito mais fraca. Logo a ave predadora agarraria a pequena pomba e a rasgaria em pedaços. Enquanto voava, a pequena pomba tentou desesperadamente procurar um lugar para onde escapar. De repente, ela avistou uma rocha no meio do campo, lá embaixo. E a pequena pomba descobriu um pequeno buraco nessa rocha. Era perfeito. A pomba entraria ali dentro. A ave predadora não conseguiria pegá-la. A pomba entrou no buraco e se viu dentro de uma pequena caverna dentro da rocha. Mas o que era aquilo no fundo da caverna? Para o seu horror, a pomba escutou um silvo malicioso. Uma cobra venenosa estava se levantando, sua língua pronta para atacar. A cobra havia feito seu ninho dentro da caverna. O que a pomba faria? Se ela fosse em frente, a cobra a engoliria. Se ela saísse da caverna, a ave a devoraria. A pequena pomba começou a bater suas asas, tentando atrair a atenção do dono do campo. Se ao menos ele escutasse, ele espantaria a ave e mataria a cobra. Da mesma forma, Bnei Israel estava sem saída. À sua frente estava a vasta profundeza do Yam Suf. Eles se afogariam se tentassem seguir em frente, mas eles também não podiam ficar parados, pois às suas costas estava o exército do faraó, ávido para matá-los. O que eles fariam? Eles rogariam a Hashem. No céu, Abraão, Isaac e Jacó também se levantaram e rezaram para Hashem. Por favor, Hashem, me ajude, Bnei Israel. Hashem disse, eu estava esperando os judeus rezarem para mim. Agora eu os salvarei. Hashem disse a Moshe, eu já aceitei seu tefilá. Você não precisa continuar rezando. Ordene a Bnei Israel que siga em frente, pois eu os salvarei. Os judeus continuaram a andar. O exército egípcio os seguia de perto. Hashem, no entanto, assegurou que os egípcios não alcançariam os judeus. Os egípcios tentaram atacar Bnei Israel atirando flechas. A nuvem bloqueou todas as flechas e nenhum judeu se machucou. Uma parábola. O pai cuida de seu filho. Um pai estava levando seu filho pequeno para um lugar que somente podia ser alcançado viajando através de uma floresta vasta e escura. Não tenha medo, o pai garantiu ao filho. Eu cuidarei de você e não deixarei que você se machuque. A assustadora viagem começou. Logo, o uivo terrível cortou o silêncio da floresta. Um ladrão armado com uma grande faca pulou de um arbusto à frente dos viajantes, seguido de seu bando. Em um segundo, o pai escondeu seu filho atrás de si, apontou sua arma para a cabeça do líder e atirou nele, bem como no bandido que estava perto dele. O restante do bando saiu em disparada e desapareceu o mais rápido possível. O filho respirou aliviado, mas a viagem não prosseguiu em paz. Um lobo enorme surgiu atrás deles, mostrando seus dentes e rosnando. Rapidamente o pai colocou o filho à sua frente, se virou e atirou no lobo. Pouco depois, animais ferozes atacavam de todas as direções, mas o pai estava em total controle da situação. Ele pegou seu filho e carregou-o em seus braços enquanto espantava os animais selvagens. Quando eles chegaram à clareira, um pouco mais tarde, o sol começou a incidir sobre eles. O pai colocou seu robe sobre o pequeno menino para protegê-lo do sol. Quando o filho ficou com fome, o pai alimentou. Quando sentiu sede, ele lhe deu uma bebida. Assim como o pai que protegeu seu filho de todos os perigos, Hashem também protegeu continuamente Bnei Israel, enquanto eles seguiam Moshe pelo deserto. Assim, quando o faraó e seu exército começaram a atacar Bnei Israel, Hashem enviou sua nuvem, que normalmente ia à frente de Bnei Israel, para protegê-los por trás. Kiriat Yansuf. Hashem abre o mar e Bnei Israel atravessa em segurança. Quando Bnei Israel estava quase alcançando Yansuf, Moshe ordenou, em nome de Hashem, vão em frente, Hashem fará um milagre, o mar se tornará seco. Enquanto isso, no entanto, altas ondas se formavam em direção à margem. O mar estava revolto como sempre, sua rebentação forte e ameaçadora. Hashem estava esperando, ele queria testar Bnei Israel para ver se eles realmente confiavam nele e acreditavam que ele secaria o mar. Eles seguiriam adiante. Nashon ben Abinadab, líder da tribo de Jehudá, não pensou duas vezes. Sua fé em Hashem era tão forte que ele pulou sem medo dentro do mar. Aqueles que acreditavam em Hashem o seguiram. Eles continuaram em frente, embora a água já atingisse seus pescoços. Hashem disse, a grande emuná em mim será recompensada. Ele ordenou a Moshe que esticasse a sua mão. A água secou.
Então o restante dos judeus que não se atreveram a pular antes andou através do mar em terra seca. O Midrash nos conta alguns milagres que Hashem realizou no Yam Suf. Não havia somente um caminho seco através do mar, pois Hashem fez 12 trilhas separadas por onde Bnei Israel atravessaria. Dessa forma, cada uma das 12 Shevatim, tribos, passou por sua própria trilha. À direita e à esquerda de cada caminho, a água do Yam Suf congelou em uma parede alta. A água também formou um telhado sobre a cabeça dos judeus, de modo que cada tribo passava realmente por um túnel. As paredes e os telhados dos túneis protegiam Bnei Israel das flechas dos egípcios. Hashem também designou anjos especiais para ficarem ao longo dos túneis de gelo e cuidar de Bnei Israel para garantir que ninguém fosse ferido durante a travessia. E o que acontecia se uma criança judia ficasse com sede enquanto atravessava Yam Suf? Logo que ela pedia água, a parede de água congelada mais próxima dela se abria e uma fonte de água fresca jorrava dela. Depois que a criança acabava de beber, a fonte voltava a virar gelo. E se uma criança sentisse fome e começasse a chorar, outro milagre acontecia. As paredes do Yam Suf de repente produziam uma maçã, uma romã, ou o que a criança desejasse. A mãe esticava a mão e pegava a fruta e dava à criança. E você pode ter certeza que ela começava a sorrir e apreciava o restante da travessia pelo Yam Suf. Todos os judeus atravessaram o mar em segurança. O faraó e seu exército se afogam. Enquanto isso, o exército do faraó estava se aproximando do mar. Os egípcios avançavam sobre uma chuva de granizo e carvão em brasa enviada por Hashem para atrapalhá-los. Os primeiros soldados egípcios entraram no mar logo atrás de Bnei Israel. Para eles, o mar não era terra seca como era para os judeus. O solo estava barrento porque o pilar de fogo de Hashem o deixara tão quente que os cascos dos cavalos caíram por causa do calor, e as rodas das carruagens pegavam fogo. No entanto, os cavalos egípcios não puderam parar e dar meia volta. Hashem fez com que eles arrastassem as carruagens cada vez mais e mais mar adentro. A cada passo, as carruagens egípcias chacoalhavam porque suas rodas haviam caído. Os egípcios sentados nelas estavam fracos e machucados. Vamos sair daqui, eles gritavam. Hashem está lutando do lado dos judeus. Por mais que eles tentassem dar meia volta com suas carruagens e retornar, eles não conseguiam. Hashem fez com que os cavalos continuassem indo adiante, arrastando os egípcios para um triste fim. Quando o último judeu saiu dos túneis e todos os egípcios estavam dentro do mar, Hashem ordenou a Moshe: estenda sua mão. Quando Moshe fez isso, a água que formara sólidas paredes para os judeus se derreteu, e o mar voltou a ser o que era. A água cobriu os egípcios, suas carruagens e seus cavalos. Os egípcios caíram de suas carruagens e de seus cavalos. Eles foram jogados pelas águas para cima e para baixo. Todos se afogaram dentro da água. Ao mesmo tempo, os egípcios que permaneceram na terra do Egito também foram punidos por Hashem. O Midrash não nos conta de que forma eles foram castigados. O Midrash explica. O faraó também se afogou no Yam Suf? Existem diferentes opiniões no Midrash sobre se Faraó se afogou ou não no Yam Suf. De acordo com uma opinião, o faraó foi o último de todos os egípcios a cair no Yam Suf. Segundo essa opinião, o anjo Gabriel veio e manteve a Faraó vivo sobre a água durante 50 dias, de modo que ele sofresse terrivelmente. Dessa forma, ele fora punido por suas palavras debochadas. Quem é Hashem para que eu escute? Como a palavra quem tem o valor numérico de 50, o castigo de Faraó no mar foi prolongado por 50 dias antes de ele morrer. De acordo com outra opinião, Hashem salvou o faraó da morte. Embora o faraó a princípio tenha zombado de Hashem e perguntado quem é Hashem para que eu escute, ele fez uma techuvá ao ver o seu exército afundando. Quando ele caiu no Yam Suf, ele gritou: quem entre os poderosos és como tu, Hashem? Quando Hashem viu que Faraó havia feito techuvá, ele disse: eu o salvarei, e ele contará a todos os povos do mundo sobre minha grande força e os milagres que eu realizei. Hashem enviou um anjo para tirar Faraó da água. O anjo levou a Faraó para uma cidade chamada Nínive, onde mais tarde ele se tornou rei e levou todas as pessoas a fazerem techuvá. O Midrash conclui: ambas as opiniões são verdadeiras. Primeiro Hashem fez o faraó sofrer e se afogar. Depois ele afundou sobre a água e foi coberto por ela. Mas Hashem o salvou antes que ele morresse. Bnei Israel canta uma shirá, uma canção de agradecimento no Yam Suf.
O dia em que os egípcios se afogaram foi o 7º dia depois que Bnei Israel saiu do Egito. A Torá nos ordena celebrar o 7º dia de Pêssah como Yom Tov, no qual não podemos trabalhar. Naquele dia, os judeus finalmente se libertaram por completo da tirania dos egípcios. Até então, eles ainda corriam perigo por serem mortos pelo exército do faraó. Quando Bnei Israel viu os milagres maravilhosos de Hashem e compreendeu como haviam sido salvos e os egípcios punidos, eles acreditaram em Hashem e em Moshe com muito mais fé do que antes. Hashem lhes concedeu Ruach HaKodesh, profecia, e eles cantaram uma shirá, uma canção de louvor para Hashem. Ela começa assim: Eu cantarei para Hashem, porque ele é muito grande. Ele atirou o cavalo e seu cavaleiro no mar. E terminava com as palavras: Hashem reinará para sempre. Assim como ele puniu os egípcios também, ele punirá todos aqueles que se rebelarem contra ele, e ele salvará todos que lhe escutam. As mulheres cantam e dançam separadamente. No Yam Suf, Bnei Israel se tornaram ainda mais ricos do que quando saíram do Egito. Os cavalos egípcios foram adornados com ouro, prata e pedras preciosas. Hashem fez o mar levar todas as pedras e metais preciosos para a margem, e Bnei Israel recolheu todos os valiosos ornamentos. Hashem adoça a água amarga em Mara. Os judeus viajaram pelo deserto a fim de chegar ao Har Sinai, o Monte Sinai. Ali Hashem lhes daria a Torá. Como você sabe, o propósito pelo qual Hashem libertou os judeus do Egito era para lhes dar sua Torá no Monte Sinai. Enquanto isso, Hashem quis testar os judeus para ver o quanto eles acreditavam nele e se mereciam receber sua preciosa Torá. Um dos testes aconteceu em um lugar chamado Mara, a caminho do Monte Sinai. Quando Bnei Israel chegou a Mara, a água ali era muito amarga e não era adequada para ser bebida. Mara significa amarga. A Torá chama o lugar de Mara por causa da água que era amarga. Bnei Israel procurou água, uma fonte ou um poço por 3 dias. Eles não encontraram água nenhuma e ficaram com muita sede. Hashem estava testando Bnei Israel. Eles reclamariam ou confiariam em Hashem e rezariam para ele? A maioria das pessoas não reclamou, somente o Erevirav e os Rechaim resmungaram. O que nós vamos beber? Veja como a maioria dos judeus era de tzadikim. Será que nós agiríamos tão bem assim em uma situação similar? Hashem prometeu a Moshe: Eu realizarei milagres para Bnei Israel. Pegue o galho de uma árvore que eu mostrarei a você e jogue nas águas amargas. Hashem mostrou a Moshe um galho que tinha um gosto amargo. Hashem ordenou: Agora jogue o galho nas águas amargas. Moshe fez assim, e milagre dos milagres, a madeira amarga tornou a água amarga muito saborosa. Agora todo Bnei Israel tinha bastante água para beber. Todos os judeus viram o grande poder de Hashem. O Erevirav fizera techuvá por terem reclamado. Em Mara, Hashem deu aos judeus algumas mitzvot antes mesmo de ter-lhes entregue a Torá, para que eles acostumassem a cumpri-la. Uma das mitzvot que eles aprenderam em Mara foi a mitzvah de guardar o Shabat. Hashem dá a Bnei Israel a comida dos céus. Um mês depois de Bnei Israel ter deixado o Egito, eles já tinham consumido toda a massa que levara com eles. Agora eles estavam no deserto, onde não crescia nenhuma planta. Onde eles conseguiriam comida? Dessa vez, todos os judeus, e não somente o Erevirav, reclamaram. Vocês nos trouxeram para o deserto para morrermos de fome? Eles reclamaram com Moshe e Aharon: Dei-nos pão e carne. Hashem anunciou a Bnei Israel: Eu darei pão e carne a vocês. Eu posso alimentar uma nação inteira, mesmo no deserto. Vocês estão certos em pedir pão, pois estão com fome. No entanto, vocês não deveriam ter pedido carne, pois poderiam abater alguns animais que possuem. Eu, no entanto, darei também carne a vocês. Mas para mostrar a minha indignação, vocês receberão a carne à noite, quando não terão muito tempo para apreciá-la para a janta. Na manhã seguinte, quando os judeus acordaram, o deserto estava coberto de grãos brancos e brilhantes. Eles caíram do céu durante a noite. O que é isso? Os judeus perguntaram surpresos. Essa é a comida dada a vocês por Hashem, explicou Moshe. De agora em diante, vocês encontrarão isso sobre o solo todas as manhãs. Bnei Israel chamou a nova comida de mana. Eles a comeram e descobriram que era doce e saborosa. Hashem ordenou que cada pai recolhesse um homer, cerca de 2,49 litros por dia, para cada pessoa em sua família. A maioria dos pais não seguia essa medida de forma exata. Alguns recolhiam um pouco mais de um homer por pessoa.
outros um pouco menos. Mas quando eles chegavam em casa e mediam o que haviam recolhido, eles sempre tinham exatamente um homem para cada pessoa da família. Se eles tivessem coletado muito pouco, a quantidade de mã aumentava. Se havia recolhido muito, a quantidade de mã diminuía. Depois de os judeus terem comido mã, lhes ensinou a recitar o Bicat Hamazon, até as palavras Hazan et Hakol. Uma história. Como Hashem alimentou o tzadik pobre por toda a sua vida. Um tzadik que tinha 5 filhos era tão pobre que não havia comida em sua casa. Sua esposa lhe perguntou: por que você não vai para o mercado e faz algum negócio para que nós não morramos de fome? O marido respondeu: que sentido faz ir ao mercado? Eu não tenho dinheiro e nem mercadoria para vender, e não sei como alguém de lá poderia me ajudar. A esposa ficou sem resposta. No entanto, ela implorou: simplesmente vá, vá. Você quer ficar aqui sentado de braços cruzados enquanto seus filhos morrem de fome? Mas eu não tenho nem roupas para usar fora de casa, respondeu o marido. Sua esposa fez uma busca pela casa. Finalmente, ela encontrou um casaco velho e esfarrapado. O marido vestiu e saiu. O pobre tzadik andou até o cruzamento. Então ele se deu conta de que não sabia realmente o que fazer ou para onde ir. Ele ficou parado no lugar e começou a rezar para Hashem com lágrimas em seus olhos. O Senhor sabe, Hashem, que eu não tenho ninguém que possa me ajudar. Minhas crianças pequenas em casa estão chorando de fome. Por favor, me ajude em sua grande misericórdia. Suas preces penetraram o céu e chegaram até Hashem. Hashem enviou seu profeta Eliarro para se revelar ao pobre tzadik. Eliarro passou por ele com uma aparência de um homem comum. Por que você está chorando? Eliarro perguntou ao pobre. O pobre homem contou seus problemas. Não tenha medo, Eliarro disse. Simplesmente leve-me ao mercado e me venda como escravo. Então você receberá o dinheiro da venda. Como posso vendê-lo? Perguntou o pobre tzadik tremendo. Todos sabem que um homem pobre como eu não tem nenhum escravo. Eles dirão que eu sou o escravo e você o mestre. Apenas faça como eu disse, Eliarro repetiu. Depois que você me vender, pegue todo o dinheiro, exceto um zuz, uma pequena moeda, que você deverá me devolver. O pobre homem obedeceu e levou Eliarro para o mercado. Como ele temia, as pessoas pensaram que ele era o escravo e Eliarro o mestre. Eliarro teve que explicar para todo mundo: eu sou o escravo. Nesse momento passou o mensageiro do rei. Ele estava procurando um escravo. Ao ver Eliarro, ele ficou satisfeito. O rei gostaria de tê-lo como escravo. Ele pensou. O senhor é o mestre dele? O mensageiro perguntou ao tzadik pobre. Eu pagarei a você 80 dinares do tesouro real por esse escravo. O pobre homem concordou. Ele pegou o dinheiro e deu a Eliarro um zuz. Eliarro esticou a mão para receber a moeda. Então ele a entregou de volta ao homem com as seguintes palavras: pegue essa moeda e viva com ela, você e sua família. Nunca faltará comida em toda a sua vida. Porque o profeta Eliarro recebeu essa moeda, ela foi abençoada, e portanto ela trouxe bênçãos a todas as tarefas do homem pobre. O tzadik pobre procurou alguém que vendia comida. Ele comprou pão, carne, frutas para sua família e voltou correndo para casa. Você tinha que ver a cara de seus filhos ao verem tanta comida. Pela primeira vez, eles puderam comer até se sentirem satisfeitos e não tiveram que ir dormir com fome. Eles ficaram muito felizes e agradecidos a Hashem. Naquele dia em diante, Sadik foi abençoado por Hashem. Nunca mais lhe faltou comida. Enquanto isso, Eliarro, o escravo, foi levado ao rei. Que tipo de trabalho você sabe fazer? O rei lhe perguntou. Eu sou um excelente construtor, Eliarro respondeu. Perfeito, exclamou o rei. Você será o encarregado da construção do grande palácio que eu quero que seja construído para mim ao redor da cidade. Se você conseguir terminá-lo em 6 meses, eu o libertarei. Eliarro concordou. Ele ordenou aos trabalhadores do rei que reunissem materiais de construção, madeira, tijolos e pedra, e que construíssem a base do palácio. Naquela noite, Eliarro rezou a Hashem: por favor, Hashem, complete o palácio da maneira que o rei deseja. Hashem realizou um milagre. Na manhã seguinte, o rei acordou e foi informado que o palácio inteiro estava pronto. Era um palácio maravilhoso, do jeito que o rei queria. Mas onde estava o escravo que realizara esse milagre? Ninguém sabia. Eliarro havia desaparecido. Novamente, Eliarro se revelou ao tzadik, que agora vivia uma vida feliz com a sua família. O tzadik lhe perguntou: o que aconteceu depois que você foi levado como escravo para o rei? Eu não enganei o rei, Eliarro respondeu. Eu construí para ele um palácio que vale milhares de vezes mais o dinheiro que ele gastou ao me comprar. O tzadik ficou muito satisfeito ao escutar isso.
Como eu posso agradecê-lo apropriadamente por ter salvo a mim e minha família? Ele perguntou. Não me agradeça, Eliarco respondeu. Louve Hashem que fez essa grande bondade para você. É Hashem em sua grande misericórdia quem dá comida a todas as criaturas. O Midrash nos conta os milagres do Man. Todas as manhãs, quando Bnei Israel se levantava, seu café da manhã de man estava pronto para ser recolhido e comido. Ele estava quente e vinha um cheiro delicioso. Os tzadikim encontravam suas porções nas entradas de suas tendas. Hashem facilitava para eles, para que não desperdiçassem o tempo de estudar, adorar e cumprir mitzvot. Aqueles que não eram tzadikim tão grandes tinham que se afastar mais de suas tendas para recolher o man. Os Rechaim tinham que ir buscá-lo fora do acampamento. Qual era o gosto do man? Ele era doce e delicioso, e podia ter qualquer sabor que a pessoa desejasse. Uma criança precisava apenas pensar: quero que meu man seja sorvete. Ele virava o gosto de sorvete. Você sabe quanto de man caía todas as manhãs? Cada manhã havia quantidade suficiente de man para alimentar os judeus pelos próximos 2000 anos. É claro que os judeus usavam apenas uma pequena parte de todo o man que caía. A maioria dele era deixado no solo e derretia pelo sol. Por que Hashem fazia que tanto man fosse desperdiçado? A resposta é que Hashem queria ensinar seu grande poder. Ele tem mais comida para todos nós do que podemos consumir. As mitzvot relacionadas com o man. Moshe advertiu o Bnei Israel: não guardem nenhum mano de um dia para o outro. Vocês receberão mano fresco todas as manhãs. Bnei Israel obedeceu, exceto 2 Rechaim, os mesmos que Moshe havia repreendido no Egito por estarem brigando um com o outro, Datã e Avirã, que não acreditavam nas palavras de Moshe. Talvez não caísse nenhum man na manhã seguinte. Eles guardaram um pouco de man, só por garantia. Mas eles tiveram uma desagradável surpresa. Eles não conseguiram comer na manhã seguinte o man que guardaram, pois ele tinha um cheiro horrível e estava infestado de vermes. Quando era o Shabat chegou, algo estranho aconteceu. Os pais recolheram um homem de man para cada membro da família, como sempre. Mas quando eles chegaram em casa, ficaram muito surpresos, pois cada porção havia dobrado. Cada homem se transformava em 2. Qual era o significado disso? Moshe explicou. Amanhã, no Shabat, nenhum man cairá do céu, porque o Shabat é um dia sagrado e um dia de descanso. Toda sexta-feira vocês receberão uma porção dupla do man para durar até o final do Shabat. Embora o povo tivesse ouvido claramente de Moshe que nenhum man cairia no Shabat, algumas pessoas não acreditaram nele. Imagine quem eram os líderes que disseram: de qualquer forma, nós sairemos no Shabat para procurar man. É claro que eram os mesmos 2 Rechaim, Datã e Avirã. No entanto, não importava o quanto procurassem, eles não encontravam man em lugar algum. Hashem estava furioso com eles por não terem escutado a Moshe. Ele puniu Datã e Avirã por sua rebeldia. Hashem ordenou a Moshe: guarde um pouco de man em um jarro de barro, para todas as gerações futuras verem como eu alimentei os judeus no deserto. Enquanto Bnei Israel viajou pelo deserto, eles encontraram man todas as manhãs em seu acampamento. Era um milagre fantástico. À noite, Hashem deu carne a Bnei Israel. Ele fez codornizes caírem no acampamento. Eles eram pássaros kasher, suculentos e saborosos que os judeus podiam comer. Hashem dá a Bnei Israel água de uma rocha em um lugar chamado Massá Merivá. Como foi explicado antes, Moshe ensinou a Bnei Israel novas mitzvot no lugar chamado Mara. No entanto, os judeus não estudaram e nem as cumpriram tão bem quanto Hashem desejara. Assim Hashem os puniu. Ele os levou para um lugar no deserto onde não havia poços de água, e Bnei Israel ficou muito sedento. O Erev Rav e os judeus, que não eram os maiores tzadikim, começaram a reclamar. Não parece que Hashem está conosco, porque ele não nos dá água. Hashem disse a Moshe: eu realizarei um milagre. Pegue seu bastão, deixe que o povo escolha uma rocha, e bata nela com seu bastão até que ela se parta ao meio. O milagre acontecerá e a água começará a fluir da rocha. Moshe bateu na rocha na frente dos Zequinim, os anciões do povo. A água jorrou da rocha de forma tão abundante que todo mundo pôde beber o quanto quis. Os judeus chamaram essa rocha de o Poço de Miriam, porque eles sabiam que o Hashem lhes dera a água do deserto pelo mérito da irmã de Moshe, Miriam, que era uma grande sadeket. Dali em diante, para onde os judeus viajavam no deserto, eles tinham bastante água para beber, pois o Poço de Miriam os acompanhava para todos os lugares. A batalha contra Amaleque em Refidim.
Hashem puniu Bnei Israel de outra forma, por eles não terem estudado o suficiente as mitzvot que Moshe lhes ensinara. Hashem não os protegeu do terrível ataque do povo de Amaleque. Amaleque era neto de Esav. Os filhos e descendentes de Amaleque, os Amalequim, odiavam os judeus com todas as suas forças. Os Amalequim escutavam que Hashem estava protegendo os judeus e que ele abrira o Yansuf para eles. Mas eles não se importavam. Enquanto as outras nações tremeram depois do milagre do Keriat Yamsuf e não se atreviam a atacar os judeus, os Amalequim ignoraram os grandes milagres de Hashem no Yansuf e decidiram, no entanto, atacar Bnei Israel. Eles não apenas odiavam os judeus, como também eram inimigos do próprio Hashem, pois eles não o temiam. Os Amalequim se aproximaram sorrateiramente por trás do acampamento dos judeus e começaram a atacar os judeus que andavam fora das nuvens de Hashem. Aqueles judeus que tinham que andar fora das nuvens porque haviam pecado. Moshe disse ao seu aluno Yehoshua: Os Amalequim esperam nos derrotar, porque seu patriarca Esav foi abençoado por Isaac. Você vencerá na guerra. Eu irei rezar para Hashem para que, mesmo assim, nós possamos vencê-los. Subirei no topo da montanha e rezarei ali, de modo que todos os judeus me vejam e direcionem seus corações para Hashem juntamente comigo. E você, Yehoshua, prepare um exército de Sadiquim e saia para guerrear contra Amaleque. Yehoshua reuniu um exército de Sadiquim para lutar contra Amaleque. Enquanto isso, Moshe subiu no topo da montanha junto com seu irmão Aharon e seu sobrinho Hur, filho de Miriam. Moshe ordenou que todo Bnei Israel jejuasse naquele dia. Moshe ergueu suas mãos aos céus e rezou. Quando Bnei Israel olhou para cima e viu Moshe, eles voltaram seus corações para Hashem também. Moshe manteve suas mãos erguidas em direção ao céu, e os judeus se dirigiram a Hashem e imploraram a ele que os ajudasse. Assim Hashem deu ao exército de Yehoshua a força para matar os Amalequim. Logo depois, os braços de Moshe caíram de fraqueza. Ele não mais conseguia mantê-los no alto. Quando os judeus viram isso, eles ficaram desencorajados e não conseguiram mais direcionar seus corações para Hashem. E então o exército de Amaleque se fortaleceu. Assim Moshe se sentou em uma pedra. Aharon e Hur vieram ajudá-los. Eles levantaram suas mãos bem alto e ficaram segurando-as. Quando os judeus viram as mãos de Moshe constantemente erguidas, eles se sentiram encorajados e continuaram a rezar com toda a sua força. Hashem aceitou as tefilot de Bnei Israel e os considerou como um povo sagrado. Ele deu a vitória a Yehoshua e ao exército judeu. Os Amalequim perderam a batalha e voltaram para seu país. Hashem disse a Moshe: Quando os judeus se estabelecerem em Eretz Israel e tiverem seu próprio rei, sua primeira tarefa será guerrear contra os Amalequim. Todo rei judeu deverá lutar contra eles até que a nação inteira seja destruída. Eu também ajudarei a destruir Amaleque, porque eles são um povo perverso que não temem a mim. Uma parábola: Amaleque é como uma mosca. Você já viu um bando de moscas? Você sabe o que atrai as moscas? Apenas deixe um pedaço estragado de carne ou alguma sujeira em algum lugar aberto e você com certeza logo verá um enxame de moscas. As moscas sentem o cheiro de coisa podre ou suja e se sentem atraídas. Mesmo se você as afugenta, elas tornam a voltar. Nossos sábios compararam o povo de Amaleque a moscas. Eles cheiram quando os judeus estão podres ou maus. Sempre que um judeu se enfraquece no estudo de Torá e das mitzvot, eles atacam. Em todas as gerações, Hashem enviou os Amalequim a outros inimigos que nos causam problemas se não estudamos e cumprimos a Torá. Eles continuam a vir, e se não cumprimos a Torá, eles virão. Somente se formos fortes na Torá e nas mitzvot, Hashem nos protege dos ataques de Amaleque.